Vamos iniciar. 1 Coríntios 13 diz assim: E agora, posso vos mostrar um caminho ainda muito mais excelente. Ainda que eu fale a língua dos seres humanos e dos anjos, se não tiver amor, serei como o sino que ressoa ou como o prato que retine. Mesmo que eu possua o dom de profecia e conheça todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tenha uma fé capaz de mover montanhas, se não tiver amor, nada serei. Mesmo que eu dê aos necessitados tudo o que eu possuo e entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, todas essas coisas não me trarão qualquer benefício real. O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, nem é arrogante. Não se porta de maneira inconveniente, não age egoisticamente, não se enfurece facilmente, não guarda ressentimentos. Até aqui. Coloca para mim agora João 3,16. Aleluia. Porque Deus amou. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Hoje eu quero falar sobre o amor de Deus. Essa coisa maravilhosa que pode transformar a minha vida, que tem transformado as nossas vidas e pode nos levar a um novo nível na presença do Senhor. Como nós lemos em 1 Coríntios, o amor, ele está acima de qualquer tipo de dom, de qualquer tipo de profecia, de tudo que você possa imaginar, o amor está acima. O amor, ao mesmo tempo que ele também é um dom, ele também é um fruto. Ao mesmo tempo que ele é um dom e um fruto, ele também é uma atmosfera. Ao mesmo tempo que ele é isso tudo, ele também é o próprio Deus, porque Deus é amor. O amor é o dom supremo que o ser humano pode encontrar. O amor é o dom supremo que Deus pode se manifestar na sua vida. Esse dom, eu tenho uma coisa para dizer para você. Esse dom, sim, pode transformar a sua vida de forma eficaz, eficiente e completa. Quando o amor de Deus ele chega no ambiente, quando o amor de Deus ele chega na sua vida, ele retira todo tipo de condenação, todo tipo de dúvida, todo tipo de dispersação, todo tipo de sentimento ou ataque do adversário que possa ter contra você. Quando o amor ele chega no ambiente, ele já vem quebrando muralhas, quebrando cadeias, quebrando adversidades. Quando o amor ele chega, ele vem quebrando todos os corações de pedra no ambiente. E se cumpre a profecia de Ezequiel, que tirarei o coração de pedra e lhes colocarei um coração de carne. Essa profecia só pode ser cumprida quando o amor de Deus for derramado sobre o seu coração. Porque o próprio Espírito Santo de Deus é a representação do amor para nossas vidas. Porquanto lá em Efésios diz que foi derramado sobre nós todo o amor de Deus, não por partes, mas por plenitude. Se toda a plenitude do amor de Deus foi derramado sobre você, por que ainda não vivemos isso? Porque existe um trabalho, existe um caminho até chegarmos lá e manifestar todo esse amor que já te foi entregue. Isso já está em você. Já está dentro do seu espírito, dentro de você, da sua alma. Basta somente você querer manifestar, você querer viver a partir de hoje esta nova dimensão em sua vida. Eu fiz algumas anotações que diz assim: quando aceitamos o amor de Deus, Ele virá para tirar toda condenação. O perfeito amor lança fora todo medo. 1 João 4,18. Quando o amor ele chega na sua vida, não tem mais medo, não tem mais dificuldade, não tem mais desafio que possa parar a sua vida. Porque quando o amor de Deus ele é revelado no seu coração, meu irmão, você não está andando mais somente com um sentimento, você está andando a partir de agora com o próprio Deus dentro de você. Eu digo para você que quando você está manifestando amor, você não está manifestando algo que veio da terra, mas você está manifestando algo que veio dos céus. Porque na palavra do Senhor diz que toda sabedoria, todo bem veio do alto. Veio do Pai das luzes. Ele que revelou o amor para a nossa vida e para essa geração. E é esse verdadeiro amor
que lança fora todo medo, toda condenação, toda dificuldade, todo desafio. Esse amor que faz você perseverar nas suas dificuldades. É esse amor que vai colocar o caminho à sua frente quando você olha com seus olhos físicos e não tem mais saída. Mas é esse amor que faz surgir um caminho no meio do deserto. É esse amor que faz você olhar para a dificuldade e não enxergá-las como dificuldade, mas enxergá-la como um motivo, como uma forma de trazer crescimento para a sua vida. É esse amor. É o amor que vem de Deus. Ele é o único que pode suprir a sua necessidade mais íntima do seu coração. O amor de Deus, ele traz cura. O amor de Deus, ele traz libertação. O amor de Deus é o que pode quebrantar a sua alma. E quando ele quebranta com o amor dele, ele retira todas as dúvidas, todas as dificuldades da nossa alma humana. Porque nós somos falhos, meus irmãos. Nós estamos aqui adorando o Senhor, mas estamos em casa preocupados com nossos filhos, com nossa família. Mas quando esse amor ele chega na sua vida, ele veio para quebrar toda a preocupação, toda a dificuldade que permitia você se entregar a Ele. Quando esse amor ele chega sobre você, você não consegue enxergar mais nada. Você não vai conseguir dizer mais nada. Senão eu te amo, Jesus. Eu te adoro, Espírito Santo. Eu te amo de todo o meu ser, de toda a minha alma, de todo o meu interior. Quando esse amor ele toca no teu íntimo, as iniquidades são retiradas. Quando o fogo do amor do Senhor, ele chega sobre o seu coração, nenhuma muralha, nenhum empecilho dos adversários podem ficar de pé. Porque, mais uma vez eu repito, o amor é o próprio Deus na sua vida. É o próprio Deus entrando dentro da sua alma, entrando dentro do seu DNA. É o próprio Deus entrando na sua mente. Quando você deixa o amor de Deus entrar no seu coração, entrar na sua mente, você está dando liberdade para o próprio Deus agir na sua vida. Sabe, o fariseu uma vez perguntou para Jesus se ele poderia resumir os 10 mandamentos. Os mandamentos? Jesus ele respondeu: ama o Senhor teu Deus de todo o seu coração e ama o teu próximo como a ti mesmo. Jesus ele resumiu todos os mandamentos em amor. Porque o amor é a chave, o amor é a porta e o amor é o caminho que Deus tem para a sua vida. Não existe outro caminho. Esse é o caminho estreito que Jesus falou. O caminho estreito até a salvação é o amor. Porque muitas vezes nós temos a perspectiva errada do que é amor. Amor não é somente você ficar naquele tempo de namoro com Jesus, eu te amo, Jesus, você quer ficar o tempo inteiro jogado no chão, isso é maravilhoso. Mas chega um tempo que Deus te chama para um novo tipo de amor, um amor maduro. Um amor que vai te levar a você caminhar em amor. Você vai se levantar em amor. Você vai se ajoelhar para orar em amor. Você vai trabalhar em amor. As dificuldades do dia a dia não vão te tirar do amor de Deus. Quando esse amor maduro ele chega sobre a sua vida, tudo o que você fará será a manifestação do amor de Deus para esta terra. Quando você se torna um ministro do Senhor, você a partir do momento que você se comprometeu com o próprio Cordeiro em manifestar o amor para onde você for. Porque quando você ora por alguém, essa pessoa é curada, isso é manifestação do amor. Quando você está aqui pregando qualquer tipo de palavra, seja uma palavra voltada para a unção, voltada para quebrantamento, voltada para as manifestações da glória, tudo isso se resume em amor. Porque Ele nos amou primeiro. Porque por causa do sacrifício de amor dele na cruz, é que podemos estar aqui hoje. Por causa desse sacrifício, por causa desse fundamento do amor, o restante da estrutura do Evangelho foi construída. O fundamento do Evangelho é o amor. A estrutura desse fundamento também é amor. Nós precisamos parar de pensar que amor é somente um sentimento que você sente de vez em quando e que você fica apaixonado por uma pessoa. Você gosta de uma pessoa. O amor não se resume a isso. Mas o amor verdadeiro que vem de Deus é aquele amor que luta. É aquele amor que mesmo dentro de você tudo está respondendo o contrário. Mas você decide de todo o seu coração: Senhor, Tu me deste um amor.
Mas não um amor que vem da terra, que muda conforme os meus sentimentos. Mas o amor do céu, que é imutável, que não tem variação. Porque no livro de Hebreus diz que o nosso Deus não tem variação, nele não tem sombra de dúvida. Então chegamos à conclusão que se Deus é amor, o amor também não tem dúvida. O amor não tem variação. Você deve amar e amar. Amar e amar. Amar e amar. Não tem outra palavra. Amar o tempo inteiro. Orai o tempo inteiro. Quando você está em oração, essa é a manifestação de amor. Você está revelando o seu amor para o Pai. Você está manifestando o seu amor para o seu querido papai. Quando você ora, você não está simplesmente entoando palavras, mas quando você ora de todo o seu coração, quando você ora pelo seu espírito, você está declarando palavras de amor para o seu papai. Você está declarando palavras de amor para o Deus Filho, para o Deus Espírito Santo. Esse amor que vai te tomar nesta terra, e quando isso te tomar, meu irmão, você não vai querer saber de mais nada. Você só vai querer saber, papai, eu te amo. Todas as dificuldades não farão mais sentido para você. Porque você passará a enxergar a sua vida com uma nova ótica. A ótica dos óculos do amor do Pai. Esse óculos que o Senhor quer te entregar hoje. Essas lentes que o Senhor quer te entregar hoje. Os óculos e a lente do amor de Deus. Quando Deus ele iluminar os olhos do vosso coração. Porque em Efésios diz que Deus ele ilumina os olhos dos nossos corações. Porque sim, seu coração tem olhos, seu coração tem ouvidos, seu coração tem mãos. Porque o coração é a perfeita manifestação do seu espírito. Quando você está começando a se entregar ao Senhor, você perceberá que aquele sentimento mais puro, aquele quebrantamento, aquela dor, aquele clamor, ele virá de dentro do seu coração. Quando você entra num clamor profundo, quando você entra numa dimensão de oração profunda, você verá que a sua oração não virá mais da sua mente. Sairá da sua boca palavras que você nunca imaginou na sua vida. E você perceberá que não sairá mais daqui, mas sairá daqui. Você sentirá algo vibrando dentro de você. Uma dor fazendo dentro de você uma angústia, mas uma angústia santa. Que fará sair dos seus lábios palavras, gemidos, clamores que você nunca fez na sua vida. Porque isso é o seu espírito se manifestando. Isso é o seu coração, que é o seu espírito falando através dos seus lábios. Isso clamará dentro de você. Clamará dentro de você. E quanto mais você se rende a esse espírito, quanto mais você se rende em oração, em amor, mais o Senhor está enxertando dentro do seu DNA, dentro de você, o amor, a genética e todas as bênçãos dele. Porque nós fomos chamados para viver a plenitude de Cristo nessa terra. Eu não aceito mais nada nesta vida se não for viver o que Jesus prometeu para nós. E Ele nos prometeu que a plenitude dele estaria liberada para nossas vidas. E a plenitude dele está no amor dele. Ele nos chama para viver uma vida plena. Para nós termos a paz que excede todo o nosso entendimento. Por que não recebemos dessa paz? Porque precisamos mais do amor de Deus. Quando esse amor te curar, tirar as escamas do pecado do seu coração e dos seus olhos, você enxergará uma nova ótica de quem Deus é. Porque hoje, Deus ele quer se revelar para você quem Ele é. Você pode ter muitos anos de evangelho, tem pessoas aqui muito mais velhas do que eu, pode ter muito mais experiência do que eu. Mas independente disso, Deus, a todo momento, Ele quer se revelar para você. Ele quer se revelar para a sua vida, para a minha vida. Porque todos os dias tem uma nova manifestação do Pai para você. Ele é um Deus de novidade. A nossa vida com Deus não é uma vida monótona, que todos os dias você segue um padrão, você segue uma listagem, você segue regras. Não é isso. Porque Jesus já cumpriu a lei para nós. Agora Ele nos deu um Espírito Santo que nos vivifica, que nos fortalece e que nos leva a viver uma vida no Espírito. Que você vai andar em novidades de vida. Quando Jesus ele disse que nós teríamos vida e vida em abundância,
é que quando o Espírito fosse derramado sobre nós, essa vida em abundância, essa vida de novidade, estaria liberado sobre nós. Você não viverá somente uma regra, você vai levantar, não, tem que fazer isso, isso. Não, não é sobre isso. Existe sim uma disciplina, mas além da disciplina, o amor tem que tomar a frente. Quando você somente fizer por regras ou por cumprimento de promessas, você não viverá a plenitude. Você precisa fazer tudo por amor. Porque o amor será o que te sustentará nos tempos difíceis. Não vai ser a forma que você ora, não vai ser o seu dom de profecia, não vai ser o seu orar muito bem, não vai ser a sua segurança que você tem em você mesmo, não vai ser seu dinheiro que vai ser sua segurança, mas vai ser o amor de Deus que vai se segurar nas suas adversidades. Isso que vai te sustentar nos seus dias mais difíceis. Deus, Ele dá muitas coisas boas ao homem, mas cabe a nós não corrompermos nada do que Ele nos entregou. Em Salmos diz: como pode o jovem permanecer santo em seus caminhos, se não meditando na palavra do Senhor? E a palavra, de acordo com João 1, é o próprio Deus, porque Ele se fez carne e se manifestou entre nós. Então chegamos à conclusão que se uma pessoa pode querer se tornar santa, como uma pessoa pode se tornar santa? Se entregando ao amor de Deus. Porque o amor, ele pode cumprir a boa obra na sua vida. Ele é o único que guiará os teus passos. Porque o amor é o próprio Deus. É o próprio Deus. Passando para o próximo texto que eu anotei aqui. No princípio, a alma do ser humano era completa. Porém, com a vinda do pecado, estilhaçou a nossa alma em pedaços e fomos contaminados. Coloca para mim em 1 João, capítulo 3, versículo 11. No princípio, quando Adão ele tinha um perfeito relacionamento com Deus. Ele tinha um relacionamento face a face com Deus. E todas as tardes, Deus ia lá e visitava Adão. E Deus e Adão tinham um relacionamento perfeito. Porém, quando chegou o pecado, a alma do ser humano foi feita como um espelho, foi quebrado. E toda a comunhão perfeita que o ser humano tinha foi quebrada. Por isso que foi necessário Cristo vir e derramar o seu sangue no cordeiro para novamente juntar esses cacos da nossa alma e fazer um espelho que refletirá a glória do Senhor. Porque a nossa missão nesta terra é cada dia mais andarmos em intimidade, andarmos em comunhão, até que a nossa alma for restaurada, for edificada novamente aos princípios. Porque na palavra do Senhor diz que nós devemos caminhar, avançar de glória em glória, para nós refletirmos a glória de Deus. O único material que pode refletir uma luz é o espelho. Então a nossa alma, que foi estilhaçada no princípio, Deus hoje enviou o seu Filho para morrer por nós e restaurar a nossa alma estilhaçada pelo pecado. A cada caco era contaminado por uma iniquidade, por um pecado. Ele está restaurando novamente a nossa alma, para de novo sermos um firme fundamento e estabelecermos a glória de Deus nesta terra. Por que Deus ele levanta pessoas ungidas nessa terra? Ele primeiro edifica essa pessoa, ele junta os cacos da alma dessa pessoa, junta novamente, para que novamente possa ser manifesto a glória que ele entregou para Adão. Porém agora, a glória é muito maior, porque a glória do segundo Adão foi maior do que a da primeira. A glória da segunda casa será maior do que a da primeira. Se com a lei da morte, que foi a lei dos mandamentos. Morte, não porque Deus é vida, não porque não veio de Deus. Veio de Deus é vida, mas para nós seres humanos que somos incapazes de cumprir pelo pecado que há em nós já se tornou morte entre nós. Mas a lei do Espírito e vida tornou possível o ser humano adentrar novamente no caminho da cruz. No caminho santo do Senhor. Porque pela antiga lei, a lei da morte, como Paulo chama, não teve essa capacidade. Como eu falei, nós seres humanos não temos esse poder, não temos essa força para conseguir vencer nossos pecados sozinhos. Mas na lei do Espírito e vida, Ele enviou o seu Consolador. Ele colocou o próprio Deus dentro de você. Agora sim, com o próprio Deus dentro de você, você pode andar novamente nos caminhos eternos. Porque Deus,
ele só pode se unir com aquilo que é um só com ele. Nosso chamado nesta terra é se tornar um com Deus. Jesus, ele orou. A oração sacerdotal de Jesus foi: Pai, que eles se tornem um, como nós somos um. Então eu digo uma coisa para você, meu irmão. O seu maior chamado nesta terra é se tornar um com Deus. E mais uma vez eu repito, como eu posso me tornar um com Deus? Ele colocou o próprio Deus dentro de você. Porque se formos analisar um pouco da física e da química, os elementos só podem se fundir de forma perfeita se eles tiverem as mesmas moléculas e os mesmos átomos. Ou seja, matérias iguais podem se fundir perfeitamente de forma homogênea. Matérias diferentes não. Sempre haverá uma imperfeição. Então, para haver uma união perfeita com Deus, Ele teve que colocar a matéria dele em nós. Há muito tempo atrás, a missionária Tamires, quando ela teve a oportunidade de pregar nesse altar, eu lembro até hoje da pregação dela. Ela disse que ela fez uma alusão, né, entre o sol e o ser humano. Ela disse que é impossível o ser humano chegar até o sol sem morrer, né, sem devido àquele calor intenso. Mas se Deus ele tornasse o ser humano na mesma matéria que o sol, aí sim, você poderia chegar ao sol sem nenhum dano. Da mesma forma vale para nós. Deus ele teve que colocar a substância divina, a própria substância de quem Ele é dentro de nós, para que possamos chegar a Ele sem desfalecermos. Porque na antiga lei, quando não tínhamos o Espírito Santo dentro de nós, todos que tocavam naquele monte onde Deus se manifestou, eram mortos. Porque o ser humano em si era mau. Ele tinha um pecado dentro dele. E como eu disse, substâncias diferentes não se misturam. E onde há o pecado, a santidade ela não fica. Onde há as trevas, a luz ela não pode ficar naquele lugar. Então Deus ele colocou a luz dele dentro de você, para que você chegasse nas trevas e fosse um com ele, aquelas trevas que antes dominaram aquele povo. Hoje nós nos tornamos essa luz com o próprio Deus e possamos dissipar todas as trevas desse mundo. Pode colocar de novo para mim, 1 João 3,11? No princípio, desde o princípio, a principal ordem de Deus foi o amor. Ora, a mensagem que ouviste desde o princípio é esta: que nos amemos uns aos outros. Só até aí. Essa foi a mensagem primordial. A mensagem primordial do Evangelho é nós aprendermos a amar uns aos outros nesta terra. Os 2 mandamentos que Jesus disse, o primeiro era amar a Deus. Então esse mandamento, ele equivale para o nosso amor íntimo entre nós e Deus. Agora quando estamos falando entre nós, terreno, nossa atmosfera horizontal, quando falamos assim, quando eu lido com você e eu, o maior mandamento que eu devo cumprir é te amar. Quando eu estou falando do vertical, quando eu estou entre eu e Deus, meu maior mandamento é amar a Ele, acima de todas as coisas. Mas eu quero dizer para você, meu irmão, é que desde o princípio, o maior mandamento, a maior ordem que Jesus deixou para você foi que amemos uns aos outros nesta terra. Se você não está amando o seu próximo como a ti mesmo, se você não está amando o próximo como Deus, Ele te amou, eu tenho uma coisa para te dizer. Você não está cumprindo com plenitude o que Deus ordenou para que você fizesse nesta terra. Você pode profetizar muito bem. Você pode edificar muitas pessoas pelo seu dom de profecia, pelo seu pregar muito bem. Como nosso apóstolo sempre diz nesse altar, você pode fazer muitas coisas muito boas. Mas da mesma forma que você edifica com seus dons e com seus talentos, você destruirá com o seu caráter. Porque se você é muito bom em fazer algo, mas o seu caráter não corresponde a isso, você está edificando de uma forma, mas está destruindo de outro lugar. Então do que adianta? Do que adianta você edificar algo que vai ser destruído amanhã? Então a sua obra só será completa quando o que você tem, os seus talentos, os seus dons forem rendidos a Ele. E o seu caráter também for um caráter dele. Porque da mesma forma que você edifica aqui, pregando, você edifica, você constrói algo nas pessoas. Mas quando você estiver na rua, na sua casa, estivermos unidos em uma só mesa, estivermos ao redor de uma mesa, da mesma forma que eu te edifico aqui, eu também quero te edificar lá. Porque o meu caráter tem que te edificar também. O amor que eu tenho dentro de mim tem que te edificar.
Não só pelas minhas palavras bonitas, ou pelo... Olha, ele prega muito bem. Não é sobre isso. É sobre o que eu manifesto na mesa, na comunhão, nosso dia a dia. É sobre isso. É sobre isso. Porque é lá que você verdadeiramente saberá quem eu sou. É lá que você verdadeiramente saberá quem cada um de nós somos. Você quer conhecer uma pessoa? Sente com ela numa mesa, converse com ela. Ali você saberá quem realmente é aquela pessoa. Porque o nosso caráter, ele não pode ser escondido por muito tempo. Você pode manifestar muitas coisas boas pelos dons, pelos seus talentos. Isso pode ocultar e esconder muitas coisas ruins que tem dentro de você. Mas o seu caráter não. Uma hora ou outra irá se manifestar o que está dentro de nós. Não conseguiremos esconder por muito tempo. Somente o amor de Deus pode ir lá dentro da alma do ser humano, no mais íntimo do ser humano. Lá no seu sentimento mais profundo da sua alma. Lá no seu mais íntimo do seu ser. Aquela dor que você nunca contou para ninguém. É lá que o amor de Deus vai ter que entrar. Vai ter que entrar e puxar essa raiz de amargura, essa raiz de dificuldade, essa iniquidade, ela vai ter que entrar e puxar do seu coração. E ali ela vai te curar. Vai te curar. O amor ele vai te curar. Vai te restaurando. Vem as águas do Espírito sobre você. Para te lavar, para te purificar. Essa é a grande ordem do Senhor para nós. Que nós aprendemos a amar. De todo o nosso coração. O amor de Deus, ele é eterno e imutável. O amor é uma ação do seu coração guiado por Deus. Não importa se você tem muitas visões ou qualquer manifestação espiritual, se você primeiro não manifestar o amor. Existem situações na sua vida que você somente vencerá manifestando o amor. Como eu falei, a nova lei, o novo evangelho que o Senhor nos entregou, ele não vale somente regras. Não são regras que têm que ser cumpridas e pronto, não é só isso. A nova lei do Espírito e vida se baseia em um relacionamento. Existem situações na sua vida que você tem um passo a passo para fazer. Não, faça dessa forma, passo a passo. Tem situações que você vai ter que manifestar o amor. Mas, Tiago, eu estou certo, ela está errada. Manifeste o amor. Jesus, no Sermão da Montanha, disse, orem pelos seus inimigos, mas ele quer fazer mal para mim. Manifeste o amor. Porque o amor, ele sempre irá contrário às suas situações. O amor sempre irá contrário ao que está dentro de você. Porque, como eu disse, o amor é o próprio Deus. E ele sempre irá contrário à manifestação errada da nossa carne. Então as maiores batalhas de nossa vida irão ser vencidas quando manifestarmos o amor. Está com dificuldade no seu casamento? Está com dificuldade no seu relacionamento com as pessoas? Manifeste mais amor. Manifeste amor, diga mais eu te amo. Às vezes uma palavra de amor pode destruir milhares de fortalezas. Uma palavra de amor, uma palavra de consolo, pode trazer uma restauração a muitos anos perdidos de um casamento. Uma rendição de amor pode restaurar a vida de uma pessoa. Quantas experiências já tivemos nesse altar de testemunhos, de pessoas contando, que somente por uma pequena palavra, eu te amo, aquilo mudou a vida da pessoa, aquilo mudou a vida dela. Se vamos parar para analisar, as mudanças mais profundas que vivemos em nossas vidas, se vêm por um ato de amor. Sempre ela precede a um ato de amor. Pare para analisar. As maiores curas, as maiores coisas que você venceu na sua vida, Deus, ele sempre trouxe uma nova porção de amor para a sua vida. Toda vez que você está avançando num novo ciclo, que você está entrando numa nova dimensão da sua vida, Deus, ele tem uma nova porção de amor para você. Porque da mesma forma que ele está te elevando,
Ele também está te capacitando. Porque com novas responsabilidades, exige um novo nível de amor. Porque se você fizer a obra sem amor, você estará se destruindo e também destruindo a obra do próprio Cordeiro. E Deus, ele se encarrega por quem ele levanta. Todas as pessoas são levantadas pelo próprio Deus. Ele garante que as sustentará. Quando o Senhor está te entregando uma nova porção de amor sobre a sua vida, prepare o seu coração, porque algo novo está chegando. Toda vez que uma visitação do amor está vindo, é porque algo novo está vindo. É porque Deus está preparando uma nova porção para a sua vida. Quando esse amor está chegando sobre você, você vai percebendo que você está sendo transformado, está sendo liberto. Nosso apóstolo sempre fala, né? O que é a libertação? Senão a manifestação do amor de Deus para nossas vidas. O que é um dom de profecia? Senão a manifestação do amor de Deus para nossas vidas. Isso é cuidado dele. Isso é o amor dele, mas sendo manifestado na terra. Por que Deus ele te coloca numa dificuldade? Porque ele te ama. E ele repreende os filhos a qual ele ama. Nós precisamos entender que não somos mais bastardos. Porque os bastardos não são repreendidos pelo pai. Mas os filhos são repreendidos porque o pai os ama. Então quando você está passando por uma dificuldade, quando você está passando por um empecilho, lembre-se, Deus está te liberando uma nova porção de amor para a sua vida. Deus está preparando para você um novo banquete de amor para você. Um novo momento, um novo sentimento, um novo tipo de coração. Deus está querendo entregar para você. Todos os momentos de dificuldades é o melhor momento para você receber mais de Deus. Os melhores momentos para você receber de Deus são nas suas dificuldades e nos seus momentos difíceis. Porque é lá que você percebe que nós não somos nada. São nas dificuldades que nós entendemos que na nossa força nós não conseguimos. Que o que nós temos de talento não nos supre em nada. Mas quando estamos mais quebrantados, quando entendemos que não somos mais nada, ali chega o Senhor e te diz: filho amado, eu estou aqui com você. Eu pego nas tuas mãos e te sustento. E te levanto na sua fraqueza, porque a minha força se aperfeiçoa na tua fraqueza. Quando estamos fracos é que estamos fortes. Quando estamos rendidos é que estamos de pé no mundo espiritual. Quando você decide parar o seu dia para sentar e ler essa palavra, você pode achar que está perdendo tempo. Mas você está ganhando tempos preciosos com o próprio Deus da sua alma. Quando você ajoelha no seu quarto, quando você ajoelha lá no seu quarto e fica horas, e sai: meu Deus, Senhor, eu perdi 2 horas. Não, você não perdeu 2 horas. Você ganharam 2 horas preciosas na sua vida, que nunca mais se igualaria a nada que você fizesse nesta terra. Tem uma atmosfera maravilhosa sobre este lugar. O Espírito Santo está sobre este lugar. O Espírito da glória está sobre esse ambiente. E Ele quer tocar no seu coração hoje. Ele quer curar a sua alma. Ele quer restaurar o seu íntimo. Ele quer te apoderar hoje. Porque o apoderamento de Deus está quando estamos revestidos de amor. Se eu não me engano, em Efésios diz: revestivos de amor. Devemos nos revestir de todo o amor de Deus. A armadura de Deus, ela vem. Mas toda ela se resume em amor. O capacete da salvação, a salvação conquistada pelo amor. A couraça da justiça, a justiça verdadeira está no amor. O cinturão da verdade, a verdade está em amor. O calçado, preparação do evangelho da paz, a paz que excede todo entendimento é o próprio Deus que é amor. A espada do Espírito que é a palavra, ela é amor. O escudo da fé, a verdadeira fé está no amor. Então eu resumo tudo isso para você. Revestivos de todo o amor de Deus.
revestivos desse amor, para vencermos todos os empecilhos e adversários nesta terra. O amor de Deus trará vitória, trará revestimento e trará uma nova etapa para a sua vida. Sabe essa dor que você sente dentro de você? Essa dificuldade que você tem dentro de você de interagir com as pessoas? Essa dificuldade que você tem de orar a Deus e dizer para Ele que você o ama? Essa dificuldade que você tem de dizer para as pessoas que você os ama? Isso é falta de amor dentro de você. Toda manifestação de orfandade dentro de nós, tudo isso foi porque um dia houve falta de amor. Houve falta de um amor por parte do pai, da mãe, do tio, do irmão. Todas as dores na sua vida, todas as dificuldades, pare para analisar comigo. Todas as dificuldades que você tem na sua vida hoje, foi porque um dia alguém faltou com amor com você. Foi porque o seu pai não deu o amor devido que você deveria ter. Foi porque a sua mãe não te deu atenção e o amor devido. Todas as ofensas, todas as dores, todas as dificuldades, foi porque um dia faltou o amor de Deus para a sua vida. Eu fiz uma breve anotação. Eu digo assim: sinais que há falta de amor de Deus em nós. Falta de comunicação e isolamento. Quando uma pessoa ela ama, a paixão dela será em estar com Deus, acima de tudo. Mas também essa pessoa amará estar entre outras pessoas. Quando você está cheio e pleno do amor de Deus, o seu maior prazer será chegar para uma pessoa e poder manifestar amor para a vida dela. O seu maior prazer será você ver manifestando e vendo aquela pessoa sendo transformada. Todo momento que você quer se isolar, fala, não, eu vou ficar quietinho aqui. As pessoas não vão sentir minha falta. As pessoas, eu não tenho nada a dizer para as pessoas, eu não tenho nada de importante. Eu digo sim, você tem sim algo de importante. Você tem o próprio Deus dentro de você. Você tem a manifestação de Deus dentro de você. Você tem o amor dele para manifestar nesta terra. Então sim, você tem algo bom para manifestar para as pessoas. Não existem motivos para você querer se isolar. Não existem motivos para você querer ficar só, sem a direção de Deus. Porque Deus ele não coloca sós por um momento. Mas o desígnio dele, o chamado primordial dele, pleno dele, estará entre as pessoas. Você somente viverá o seu chamado por completo quando você aprender a estar entre pessoas. Quando você aprender a amá-las de todo o seu coração. Não adianta. É impossível um ser humano cumprir seu desígnio sozinho na terra. Você precisa do seu irmão que está ao seu lado. Você não pode querer admitir, mas você precisa do irmão ao seu lado. Você precisa do que ele tem de Deus. E o que você tem de Deus também é suficiente para ele. Todos nós aqui temos uma revelação de Deus em nós. O que eu tenho, talvez você possa não ter. O que você tem, eu não tenho. Então nós nos completamos. E quando nós nos unimos, como um só corpo, um só espírito, uma só mente, uma só mentalidade, estamos prontos, como corpo de Cristo, para manifestar o amor e a glória e a manifestação de Deus nesta terra. Próximo tópico. Medo do julgamento e reprovação das pessoas. Sabe, nós queremos muito que o tempo inteiro que as pessoas nos aprovem. Nós queremos fazer tudo com a nossa vida esperando uma aprovação de uma pessoa. Sabe, eu digo por mim mesmo. Eu passei por uma situação em que eu fiz algo muito bom. E ao mesmo tempo que eu fiz aquilo, eu analisei dentro do meu coração o que tinha dentro do meu coração. E parecia que a felicidade não era completa até que alguém me desse um elogio. Aí eu falei, meu Deus, eu não preciso do elogio de uma pessoa, Senhor. Eu preciso da aprovação sua. Uma coisa é a aprovação perante os homens. Devemos ser aprovados perante homens e perante Deus. Mas você não pode viver a sua caminhada mediante a aprovação de pessoas.
Você precisa ser aprovado pelo próprio Deus. E quando Deus está te aprovando, automaticamente os seus líderes, os pastores, as pessoas de autoridade verão a luz que há em ti e te aprovarão. A sua primeira busca nunca será a aprovação das pessoas. Primeiro será de Deus. E quando o amor do Senhor ele chega, ele vem e te cura disso. Você não terá mais medo do que as pessoas pensarão de você. Você não terá mais medo que as pessoas possam estar imaginando o que você é, o que você tem. Você estará mais preocupado em, Senhor, o que tu queres fazer através da minha vida? O que tu queres fazer hoje, Senhor? Essa é a pergunta correta que nós devemos fazer. Devemos ser aprovados pelo nosso Pai, pelo próprio Deus. E como consequência, a aprovação na terra chegará. Jesus, quando era tão novo, ele se encontrou com fariseus e homens sabidos da lei. Jesus já era uma criança. E primeiro foi aprovado perante Deus. E quando ele foi aprovado perante Deus, os homens reconheceram que Jesus tinha algo especial nele. O próprio Deus, pelas palavras que Jesus falava, pelo que Jesus manifestava, ele tinha algo diferente nessa criança. Ele tinha algo diferente nele. Porque Deus aprovou essa pessoa. Pessoas aprovadas por Deus caminharão em caminhos de aprovação pelos homens. Uma observação: aprovação por homens guiados por Deus. Porque nem sempre o mundo te aprovará. Mas quando o mundo, que é o mal, não te aprovar, recai as suas confianças. Porque da mesma forma que ele começou a boa obra, ele irá cumprir na sua vida. A aprovação virá de homens santos de Deus. Mas não espere a aprovação do mundo. E acima de tudo, espere e busque a aprovação do próprio Deus para a sua vida. Próximo tópico. A orfandade. A orfandade é a manifestação da falta de amor. É a falta de paternidade. E o que é paternidade? Demonstração de carinho, afeto, proteção, revestimento. Tudo isso é paternidade. Que se resume também em amor. Os pais, eles amam os seus filhos. Quem aqui é pai vai entender. O seu filho pode fazer a maior besteira que for, mas você continua amando ele. Você sempre continuará amando ele. Independente de tudo que ele fizer, uma mãe sempre continuará amando seu filho. Um pai sempre continuará amando seu filho. Porque ele saiu de dentro daquela mulher, dentro da sua mãe. Esse laço que é criado entre pais e filhos é eterno. Agora você imagina o nosso Pai Celestial, a qual em Zacarias diz que o nosso espírito foi gerado nele. Você saiu do próprio Deus. Esse laço de amor é inquebrável. E mesmo com todos os seus pecados, com todas as suas dificuldades, com todas as suas quedas, com seus levantares, Deus, Ele está ali te observando. E sempre está de mãos abertas, esperando, venha filho meu. Estou no seu aguardo. O filho pródigo, ele gastou o seu dinheiro e toda a sua herança. Mas quando ele chegou perante o pai dele sequer perguntou, filho, o que você fez com a sua herança? Muito pelo contrário, matem o melhor novilho que nós temos e façam uma festa, porque o meu filho que havia saído retornou para o lar do pai. Ele não estava preocupado com o que o filho gastou no mundo, mas ele estava mais preocupado e alegre com a volta do filho para a casa do pai. O Senhor hoje está alegre, porque neste lugar pessoas estão com o coração sedento para ouvir sobre o amor dele. Porque ele não está olhando para os seus pecados. Ele está mais interessado no seu avanço e no seu crescimento, na plenitude e estatura do amor dele. Quero passar para o próximo tópico. Hoje, antes de preparar essa pregação, eu orei ao Senhor perguntando o que tu querias que eu falasse, Senhor, para a tua igreja. E Deus, Ele falou sobre amor. Eu falei, Senhor, o Senhor quer falar sobre amor?
Eu questionei dentro de mim, mas Senhor, será que eu estou pronto para falar sobre o seu amor? Porque o amor é algo tão profundo, meus irmãos. O amor é algo que, mesmo que nós seres humanos buscássemos a vida inteira, nós nunca encontraríamos com plenitude. Eu ouso dizer para vocês que, como fomos arrebatados para os céus, nós passaremos a eternidade para conhecer totalmente quem Deus é. O nosso apóstolo disse nesse altar que nós passaremos a eternidade dizendo santo, 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 porque nunca conheceremos a plenitude da santidade dele, porque ele é eterno, ele é sublime. Nós passaremos a eternidade para conhecer e para saber quem é Deus. Então o tempo de vida que nós temos nessa terra é muito pouco. É muito pequeno. A nossa vida na terra corresponde a um pedacinho bem pequeno do que nós viveremos na eternidade. Lá nós podemos viver o perfeito plano de Deus que Deus preparou para a humanidade. E lá passaremos a eternidade declarando sobre o amor dele, sobre a santidade dele, declarando quem ele é. E mesmo assim, talvez demoraríamos eternidades e eternidades. E talvez nunca conhecemos com plenitude quem Deus é. Nunca saberemos. Eu assisti uma pregação do apóstolo novamente hoje, a qual eu fiz baseado nessa pregação, essas anotações, sobre os 7 estágios do amor de Deus. Os 7 estágios de santificação da sua alma no amor de Deus, melhor dizendo. São 7 estágios maravilhosos. Ele cita que não que um fosse melhor do que o outro, o 7º não é melhor do que o do primeiro, mas somente o primeiro é o fundamento, então segue uma ordem, a qual você vive na sua vida até chegar no 7º. Eu quero começar pelo primeiro, que diz assim, o primeiro, despertar para os mandamentos. Quando você começa a entrar no amor de Deus, quando você reconhece Jesus como seu único e suficiente Salvador, ali você recebe do amor de Deus, desperta uma fome, uma sede pelos mandamentos dele. E eu não digo porque muitas pessoas assim que aceitam Jesus, infelizmente não são todas que recebem desse amor, mas aqueles que rendem de todo o seu coração, aqueles que estão te entregando de toda a sua alma, de todo o seu corpo, todo o seu espírito, eles recebem um primeiro batismo de amor na sua vida. Aqui nós começamos o primeiro amor. Não existe segundo ou terceiro amor. Mas o primeiro amor é uma dimensão que você recebe sobre você, a qual você sempre deve estar renovando isso. Então, a todo momento, você deve voltar ao primeiro amor. Nós não podemos deixar que toda a maturidade, que todo o conhecimento belo que aprendemos de Deus, nos tire do amor de Deus, do primeiro amor de Deus. Então, esse primeiro estágio se resume aos mandamentos de Deus. Você entra nessa dimensão de amor, apaixonado pela palavra. Você mergulha nas Escrituras. Você é apaixonado por ler o Antigo Testamento, por ler o Novo. Você lê aquelas palavras maravilhosas de Paulo, de que nem a morte, nem a vida, nem os principados, nem as potestades, nada nos poderá separar do amor de Deus. Você fica fissurado pelos mandamentos. E aquilo te santifica numa medida. Te santifica numa medida que você fica apaixonado pela palavra do Senhor. Porém, esse amor ainda não está completo. Porque nós, seres humanos, como eu disse, somos falhos. Então a nossa tendência é sempre inclinada para o orgulho. Então chegará um momento que nós nos aprofundaremos tanto na palavra que chegamos no grande perigo, no grande legalismo dessa dimensão. Você se torna orgulhoso e soberbo pelo que você sabe da palavra. Quando chega esse momento, chega o momento de você avançar para um novo nível. Que aí nós entramos para a segunda dimensão do amor de Deus, a qual ele vai curar. Curar esse orgulho, essa altivez que dentro da sua alma foi gerada, por causa que você se acha conhecedor da palavra. Nessa primeira dimensão, você conhece quem Deus é pela palavra dele. Você mergulha nos mandamentos, você começa a se tornar uma pessoa mais justa, você se torna uma pessoa que cumpre os mandamentos da palavra, faz tudo certinho. Tudo que a palavra de Deus diz, você está lá cumprindo, mas ainda não está pleno. Coloca para mim, por favor, em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 22. Considerando, pois,
que tendes a vossa vida purificada pela obediência à verdade, que leva ao amor fraternal não fingido. Amai uns aos outros de todo o coração. Pode deixar aqui. Volta lá. Considerando, pois, que tendes a vossa vida purificada pela obediência à verdade, que levará ao amor fraternal não fingido. Então aqui está a primeira dimensão do amor. Com esse amor pelas Escrituras, nos levará a um amor fraternal não fingido. É esse primeiro amor que acende em você, que vai começar a acender o verdadeiro amor por Deus ali. Você começa a manifestar as primeiras fagulhas do amor fraternal não fingido. Mas como eu disse, a tendência do ser humano é sempre chegar ao mal. E infelizmente chega um momento que você vai fazer na sua caminhada, que por causa do orgulho que há em nós, lembrando que isso é uma caminhada. Então a todo momento, Deus, se você for parar para reparar com atenção as dimensões, quem não assistiu essa pregação é muito maravilhosa, depois pesquise no YouTube do apóstolo. Se você for reparar cada dimensão, até, se eu não me engano, a quinta ou a sexta, você vê que uma dimensão, ela vai suprindo as necessidades da outra. Porque o amor de Deus, ele já foi derramado com plenitude sobre nós, mas o nosso corpo e a nossa alma não tem capacidade, força e estrutura para manifestar de forma completa. Então ele vai derramando sobre porções sobre nós. Na verdade, nós vamos manifestando sobre porções. Manifestando porções de Deus. Até que cheguemos à plenitude e à estatura de Cristo. Que é o sétimo. Que aí o sétimo é o mistério, eu chego lá. Então quando você avança para o segundo nível, você está apaixonado pela palavra. Você está andando no caminho dele. Está manifestando um amor fraternal não fingido. Mas infelizmente, o orgulho que há dentro de nós está se orgulhando do que sabemos. Está se orgulhando do que você sabe. Não estamos plenos ainda. Avançando para a segunda dimensão, diz assim, o título da segunda dimensão é Seguir o conselho para a perfeição. Aqui, você tem a palavra de Deus. Agora é tempo de você caminhar à perfeição de Deus. Porque você tem a letra dentro de você. Você tem o conhecimento. Mas agora você terá o escritor do conhecimento dentro de você. As palavras que você aprendeu na primeira dimensão, agora não serão somente palavras que você sabe, mas serão palavras que manifestarão poder. Serão palavras que terão capacidade de manifestar poder dentro de você e ao redor de você. Diz assim, esse estágio do amor vai além de obrigações e ordenanças da palavra. Você começa a amar Deus de uma forma única. Você começa a ter uma abnegação pelo materialismo. Nesse estágio, você ama a Deus além dos mandamentos. Começa a amar a Deus de forma mais profunda e íntima. Saindo de um amor imaturo para um amor mais maduro. O objetivo dessa caminhada é sempre tornar você uma pessoa mais madura. Sempre tornar o seu amor mais maduro. Então, nesse momento, você está saindo de somente cumprir ordenanças, somente conhecer a palavra, saber o que está escrito. Agora você está passando por um amor mais maduro. Em que agora a palavra, o próprio escritor da palavra está vindo em você e manifestando o poder daquela palavra que você conhecia. Agora você somente não conhece, mas você viverá essa palavra de forma plena. Agora você irá manifestar essa palavra. Você estará com o escritor dessa palavra para te ajudar nesse caminho. Aqui você começará a abnegar o materialismo. Você começará a ver que as coisas terrenas não mais importarão para você. Casa, dinheiro, nada disso mais fará sentido. Porque nos mandamentos, quando você conhece os mandamentos, não é nenhum pecado você ter dinheiro, não é pecado você ter uma casa. Mas o perigo é que quando isso não é santificado por Deus, você se apega a essas coisas. E quando para perceber, você está apegado ao materialismo e você nem mesmo percebeu. Porque você achava que estava cumprindo as escrituras. Não, na palavra de Deus diz que eu tenho que ajudar os pobres. Eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. Mas isso é um perigo, porque quando se torna um orgulho dentro de você, somente Deus, quando você avança no próximo nível, pode curar a sua alma. Porque sim, as coisas boas de Deus, os dons de Deus, podem ser corrompidos pelo próprio homem. O dom de caridade, o dom de pregação, o dom de manifestação de curas, todos os tipos de dons podem ser corrompidos.
se não estiverem submissos ao amor de Deus. A direção de Deus. Então você pode até fazer muitas coisas boas, mas se isso não estiver em rendição ao Senhor, nada disso valerá. Como em 1 Coríntios também diz, 1 Coríntios 13, diz que ainda que lancemos nosso corpo como sacrifício vivo, se não tivermos amor, nada disso valerá. Ué, mas eu estou entregando, Jesus ele manda sacrificar a minha vida, mas o que adianta você fazer somente por obrigação, se você ainda não obteve a completa revelação de Deus dentro de você? Isso só valerá somente mais um ato. Se a própria revelação de Deus não estiver em você, será somente mais um ato. E muito pelo contrário, você estará mais desagradando a Deus do que agradando. Nesse segundo estágio, você vai começar a desapegar do materialismo. Você começará a ver que nada disso mais fará sentido. Que cumprir ordens não fará mais sentido. Mas o que importará será a direção do Espírito Santo dentro de você. Você começará a consultar a Deus: Senhor, eu posso fazer isso? Se Ele te responder não, você vai falar: mas Senhor, na Tua palavra me permite fazer isso. Mas o Espírito Santo vai responder para você: mas para você, eu não permito. Isso é andar uma vida submissa ao Espírito Santo a Deus. Essa segunda dimensão para você mergulhar nesse novo nível, a qual somente não será mais um cumprimento das Escrituras, mas será a completa performance, a completa manifestação do que Deus começou no primeiro estágio. Porque agora, eu chamo isso do novo cuidado personalizado de Deus para você. Porque cada um de nós temos uma limitação. Talvez você possa fazer coisas, tudo isso debaixo da lei. Temos coisas que somos permitidos. Como eu falei, não é errado você ter uma casa, não é errado você ter uma boa condição financeira, não é errado você ir para o shopping, não é errado você fazer nada disso. Mas tem coisas que para mim Deus não permite, que talvez permita para você. Mas se você permanecer no primeiro estágio, vai falar: Senhor, não faz sentido. A Tua palavra diz que não tem nada errado em fazer isso. O meu irmão também faz, por que eu não posso fazer? Aí você entra no segundo estágio, a perfeição. O Espírito Santo falará ao seu coração: por causa do que eu tenho na sua vida, você não pode fazer isso. Isso não é para você. Você começa a andar um caminho personalizado, eu chamo dessa forma, um caminho personalizado com Deus. Você começa a andar nas pisaduras de Cristo. Você vai começar a matar o eu, matar quem você é, vai matar o seu saber. Aí você verá que o saber não vale de nada. Mas a direção do Espírito Santo está acima de qualquer saber humano ou conhecimento terreno ou sabedoria que nós possamos ter humano nessa terra. Aí você vai avançando nessa dimensão, você vai entrando naquele amor com Deus: Senhor, eu posso fazer isso. Espírito Santo, eu posso fazer isso. Eu posso fazer isso aqui, eu posso tomar essa caneca de água. Aquele amor imaturo, né? Quando você pergunta tudo para o Espírito Santo: Espírito Santo, eu posso abrir essa porta? Eu posso ir para tal lugar? Aí chega uma hora que o Espírito Santo te responde: meu filho, eu já te dei autoridade, aprende a fazer o que eu já te entreguei. Mas é assim, esse amor ainda não está pleno. Esse amor ainda falta uma plenitude nele ainda. Nós avançamos para a terceira dimensão. Só mais um detalhe. Nessa dimensão, você começa a reprovar dentro de você o que há de errado. Você começa a analisar dentro de você todas as suas motivações, as suas intenções, e começa a ver: Senhor, qual é a real motivação que eu estou fazendo isso? Foi o que eu comentei, você pode ajudar o próximo, mas analise dentro de você qual é a real convicção de que eu estou fazendo isso. Eu estou fazendo isso pelo próprio Deus? Ou eu estou fazendo isso porque eu quero aplausos do mundo? Ou porque eu quero aplausos da minha liderança? Por que você está servindo aqui, limpando a igreja? Por que você está fazendo tudo no altar, servindo ao Senhor? É para o próprio Deus? Ou porque você quer mostrar para as pessoas? É nesse estágio que você começa a olhar dentro do seu coração e começa a analisar e averiguar o que realmente está dentro de você. Esse grau é um dos graus que você tem mais abertura dos seus olhos. Eu falei: meu Deus, eu era tão mal assim e não sabia. Eu fazia tantas coisas que eu achava que era boa, mas a minha intenção estava errada. É o que o bicho sempre fala, né? Você está fazendo a coisa certa da forma errada.
Porque dentro de você, você não estava fazendo para Deus ainda. Você estava fazendo para você mesmo, ou até para os homens. Então aqui você vai começar a ver isso. Começar a ver essas debilidades, vai curando, vai curando, vai curando, e vai avançando. E quando você avança para o próximo nível, que é o terceiro, lembrando que você já abnegou o materialismo, abnegou as suas vontades carnais, aquilo que você sabia. Agora, você avança para o terceiro. Morte das minhas vontades. Aqui, você começa a viver um novo nível de morte da sua carne. Você vai começar a submeter a sua carne, não somente as suas intenções, mas todas as suas ações, o seu jeito, o seu falar, tudo entrará em rendição ao Senhor. Uma nova porção de amor que Ele liberará sobre você, você começará a ter um esclarecimento tão grande do amor dEle, que esse amor, Ele vai começar a te mostrar tudo o que havia de errado em você. Esse amor vai começar a esclarecer dentro de você todas as suas ações erradas, tudo que você fazia para você mesmo. Cada dimensão que você vai avançando é um novo esclarecimento que Deus tem para a sua vida. Todo avanço nessa escada, né? Essa escada, entre aspas, nós chamamos até o amor de Deus, é um esclarecimento maior que Deus está te dando. E como eu te falei, no primeiro, você começou naquela paixão, apaixonado pela palavra. Senhor, eu quero ficar o dia inteiro lendo a sua palavra, eu quero ficar contigo o dia inteiro. Aí você já avançou para o segundo. No segundo, você falou, Senhor, as minhas intenções estão erradas. No primeiro, você só via coisa boa. Poxa, eu estou andando no caminho da palavra, eu sou uma pessoa muito boa, graças a Deus eu estou conseguindo cumprir a palavra de Deus, o Espírito Santo está me ajudando. Você só olha coisas boas. Chega no segundo, já começa a ver as coisas ruins. Fala, meu Deus, aonde estavam essas coisas ruins que eu não via antes? O salmista Davi, ele diz, Senhor, revela-me o que está mais em oculto, que nem eu consigo ver. Sempre haverá em nós um mal que nós mesmos não conseguiremos enxergar. Então, cada vez mais que você recebe um esclarecimento do amor de Deus dentro de você, um novo esclarecimento do mal que há em nós também é revelado. Como eu falei, você começa naquele amor inocente. Poxa, está tudo bonito, tudo perfeito. Mas quando chega no segundo estágio, já começa a aparecer as coisas ruins. Já começa a ver as iniquidades da geração. Já começa a aparecer as coisas erradas dentro de você. A terceira, então, você começa a ver, meu Deus, Senhor, quantas minhas ações estavam erradas, quanto eu era orgulhoso nessa situação. Me ensine, Espírito Santo. Aí você começa a abnegar, a matar a sua carne. Você começa a andar nesse novo nível de amor do Senhor. Como eu disse, o amor não é só um sentimento, mas é uma convicção do seu coração em andar nos próprios caminhos do próprio Deus. Quando você está com essa convicção, então independente de tudo o que vier, toda dificuldade, todo o mal que há dentro de você se manifestar, aquilo ali vai ser só mais um impulso para você ir além. Por isso nós não devemos parar em nenhum desses estágios. Você tem que suportar. Quando você chega nesse estágio e começa a ver o mal que há dentro de você, suporte. Suporte porque isso não é você. Você é a manifestação de Deus nessa terra. Então lembre-se que a imagem de Deus está em você. Então a nossa convicção qual é? Que Deus ele está em mim e está formando o caráter dele em mim. Então este mal que eu estou percebendo em mim não pertence mais a mim. Agora eu pertenço a Deus. E Ele está revelando o caráter dele na minha vida. Essa é a convicção que nós temos que ter para não pararmos em nenhum desses caminhos. Como eu falei, a tendência, cada vez mais um maior esclarecimento. Você vai avançando e tendo um esclarecimento do quão mal nós somos. Santificação das suas vontades. Morte da sua própria vontade misturada com a vontade de Deus. Como eu disse antes, você pode pregar, você pode ajudar os pobres, você pode ajudar as pessoas, mas naquele meio está misturada a sua vontade, porque você está fazendo isso por agrado próprio ou porque você quer agradar as pessoas. Nesse estágio, Deus começa a separar, a refinar você, a separar toda a sujeira. Ele refina o ouro, tira todas as impurezas. E você vai avançando nessa convicção. Um novo nível de intimidade. Aqui começa o despertar pela justiça de Deus. Porque quando você começa a ver o quão mal existe dentro de você, a tendência é você querer matar esse mal. Você vai querer matar esse mal que é dentro de você. Então, você vai se tornar, entre aspas, um justiceiro. Por causa da justiça de Deus que está aumentando tanto grande de você. Porque, Senhor, esse mal que eu estou percebendo em mim, eu não quero dentro de mim.
Então você tem que estabelecer a justiça de Deus ali. O que você aprendeu lá na primeira dimensão da palavra, agora está vindo para aplicar de uma forma mais poderosa, porque antes você não enxergava nada. Agora você está enxergando tudo. Então aqui você vai se tornar uma pessoa cada vez mais justa. Nos mínimos detalhes. Foi como eu falei, você está matando a sua carne. Então nos mínimos detalhes, nos mínimos olhares, nas mínimas ações, você está lá, agindo com justiça. Agindo com justiça. O apóstolo, ele contou um testemunho nessa dimensão que ele passou, a qual ele tinha um costume, a família dele, né? Eu achei muito interessante esse testemunho, que eles tinham o costume de acelerar o relógio um pouquinho, o relógio de ponteiro, para poder não se atrasar para as situações que eles tinham. Mas quando o apóstolo comentou, quando ele entrou nessa dimensão, ele não queria mais aquilo, não. Porque se são meio-dia agora, eu não posso falar para outra pessoa que é meio-dia e 5, eu vou estar mentindo. Sabe, você tá num nível tão grande de justiça que esses mínimos detalhes, pequenas palavras, não são meio-dia, são 11h59. Não são 1h, são meio-dia e 55. Esses pequenos detalhes começarão a arder na sua vida. Poxa, ele marcou comigo 1h. Eu estarei lá 1h. Se a justiça estiver maior, chega ainda 1h antes, chega meio-dia. Mas esses pequenos detalhes, você começará a agir de uma forma tão justa que você não vai conseguir ver de outra forma. Essa justiça vai ficar tão grande dentro de você que você não vai aceitar mais nada. Nenhuma injustiça, você vai ver algo errado, vai querer consertar na hora. Não, isso não está de acordo com a justiça de Deus. Coisas pequenas, coisas supérfluas, uma palavra, uma brincadeira. Como eu falei, a questão da hora, do relógio, coisas pequenas. Não, quando você tem se despertar da justiça, você percebe, meu Deus, não, isso é uma mentira. Vem aquele temor dentro de você, que você não quer desagradar a Deus. Esse temor, ele consome o seu coração de uma tal forma, que você não vai conseguir mais fazer nada fora da vontade dele. Só que tem um perigo. Como eu falei, a tendência do ser humano é sempre ir para o orgulho, sempre ir para o mal. Então chega um momento que se o Senhor não fazer você avançar, você se tornará tão apegado à justiça, que chegará um tempo que nem mesmo você suportará. Porque se você fizer todas as palavras do Senhor, tudo se você fizer de forma assim lúdica, de forma tão assim concreta, igual na antiga lei, você não suportará, porque se tornará um fardo para você. Você começará a se orgulhar pela justiça que você tem, você começará a julgar os outros porque eles não manifestam a mesma justiça que você. Você perderá a piedade. Mas isso tudo é amor de Deus. Porque o temor, quando ele está manifestando dentro de você, o amor, na verdade, está manifestando dentro de você, ele vai gerando mais temor. O temor, a manifestação da morte da carne, isso é revelação do amor. Cada vez mais forte. Então aí você está lá, fazendo a justiça, mas chegou um tempo que você está começando a julgar as pessoas porque não segue esse mesmo nível de justiça que você tem. Então você está perdendo o amor. Então agora é necessário você avançar para o próximo nível. Deixa eu correr. Avançar para o próximo nível. Nível 4 do amor de Deus. Fruto da paixão pela presença de Deus. Aqui é um momento muito bom. Porque aqui você entra naquele momento do papaizinho. Você conheceu a palavra dele. Você começou a experimentar a morte do materialismo, a morte da sua carne. Agora você se tornou justo, sabedor da palavra, não é apegado com mais nada desse mundo, mas falta algo. Você aprendeu a seguir regras. Você aprendeu a cumprir a palavra dele. O Espírito Santo está te guiando. Mas agora é uma nova dimensão. Agora você precisa entrar na dimensão de comunhão com Deus Pai. Agora você precisa conhecer o papaizinho, o seu pai. Você entrará no seu quarto, quando você entra nessa dimensão, você não vai querer saber mais de nada. Você vai querer ficar tempos, horas, dias, só lá no seu... Sabe aquele momento que você fica o dia inteiro só no seu quarto, ajoelhado, Senhor, eu te amo. Você esquece do mundo, esquece que tem trabalho, esquece que tem as pessoas, esquece família, esquece filho, esquece todo mundo. É nesse momento que você entra. Aí você começa a enxergar o bem em tudo. Ninguém mais é errado para você. Aquela justiça intensa, lembrando, quando você avança de um nível, você não perdeu os outros níveis. Só que aquilo foi enxertado dentro de você de uma tal forma que aquilo já faz parte de você. Quando você avança, aquilo já faz parte do seu íntimo.
Então não é mais um fardo você praticar aquilo, mas é um prazer. Aquilo já está dentro de você. Então, quando você vai cometer algo errado, você não vai mais se cobrar na sua mente. Automaticamente você vai dar o passo e algo dentro de você vai arder. Não, não é isso, pronto. Aquilo já faz parte de você. Aquilo já faz parte do seu espírito. Então agora nesse nível, você entra na comunhão com o Senhor, a paixão pela presença. Aqui Deus ele vai quebrar seu coração. Aí naquela dimensão terceira que era tudo justiça, era tudo muito duro, era tudo muito reto, tem que ser assim, 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 e pronto e acabou? Não. Agora você vê o amor de Deus. Porque o amor ele cobre multidão de pecados. Então você começará a olhar as pessoas com mais amor. Você verá as pessoas que, independente dos erros dela, tá bom, ela não pode ter o mesmo nível de justiça que eu, mas eu a amo e não vou julgá-la. Deus ele começa a te santificar para amar as pessoas, para amar tudo que está ao seu redor. Essa comunhão com Deus vai aumentando, e você só vai querer saber de Deus. Mas lembrando que isso ainda é um amor imaturo. Porque você só vai querer ficar com Deus, então o mundo ficou para trás. Não tem mais ministério, não tem mais família, não tem mais filho, não tem mais nada. E a plenitude de Deus, como eu disse no começo, é você fazer tudo em amor. Porque o amor de Deus não é só manifesto no seu quarto, mas também tem que ser manifestado na sua casa, na sua família. Então aqui você está lá, adorando o Senhor no seu quarto, não está importando mais com nada, todo mundo é lindo, todo mundo é maravilhoso para você, e só quero ficar com Deus. É maravilhoso. Mas existe um novo nível que você precisa avançar. Que agora você precisa igualar, encontrar o equilíbrio entre esse total amor, submissão, aquele carinho, aquele afeto, aquele apego com Deus, e encontrar a plenitude e levar isso para a sua vida diária. Essa dimensão é tão preciosa, não sei se quem já passou por isso, eu passei uma vez na minha vida, que parece que é algo tão sensível, que só de você falar com uma pessoa de uma forma diferente, parece que se quebra tudo. É algo tão sensível que você fala com alguém de uma forma errada. Não, peraí, eu não posso perder isso. Eu não posso perder isso. É algo tão precioso dentro de você, algo tão sensível, que você não quer perder isso, você vai fazer de tudo para não perder isso. Por isso que a tendência é você ficar só no seu quarto. Porque você não quer perder isso de forma nenhuma. É algo tão maravilhoso. Mas é aí que Deus tem que se aperfeiçoar. Porque se formos verdadeiros ministros do Senhor, temos que aprender a estar diante de Deus, diante dos homens. Então, talvez o erro das pessoas não pode desanimar o amor de Deus que está em você. Pelo contrário, o amor de Deus que está em você tem que contaminar essa pessoa. Então, por isso que Deus ele quer te amadurecer. Lendo algumas coisas dessa dimensão, diz assim, intenso amor que a alma recebe de Deus. Agora é o tempo de intimidade. Abandonar tudo para mergulhar e se deleitar pela presença. Amor intenso e imersão com Deus. É um tempo que nós possamos chamar assim de um certo orgulho, em que você só quer saber de Deus e de mais ninguém. Apesar de você amar as pessoas, você está lá, você ama. Mas eu só quero saber de Deus, eu não quero ajudar ninguém, eu não quero exercer meu ministério, eu não quero exercer minha força, eu não quero entregar o que Deus me recebeu às pessoas, eu não quero orar por ninguém, eu não quero auxiliar do corpo de Cristo, eu não quero fazer nada, só quero ficar com Deus. Isso é uma maturidade que Deus ele quer te entregar, para que você possa entender que não é somente isso. É um tipo de orgulho que nós temos. Que somente vale, que eu só busco o Senhor quando eu estou no meu quarto mergulhado. Não, não é sobre isso. Isso é um orgulho que Deus gera em nós, que nós geramos em nós, que Deus ele quer quebrar esse orgulho. Porque aí você vai entender que porções maiores estará no meio da comunhão. Porque em Salmos diz, aonde há comunhão, ordenarei bênçãos. Então, esse amor não vai ser algo mais sensível conforme você vai caminhando. Vai se tornar algo tangível, algo maduro, algo fortalecido dentro de você, algo que não muda mais. Vamos avançar ao próximo nível. Lembrando, quando você passa de nível, aquilo você não perde isso, esse amor intenso por Deus. Chegará um momento que Deus te tomará de novo para esse nível. Não é só porque você chegou no sexto que você não pode voltar por quarto, não tem nenhum problema nisso. Todo mundo quer uma hora quer voltar a ficar o dia inteiro só com quarto com Deus. Todo mundo quer passar por isso. Mas quando você passa essa dimensão, você entende que não se resume só aquilo. Mas se resume em você ter que ajudar as pessoas, cumprir o seu ministério e fazer tudo o que deve ser feito. Então, avançando no próximo nível. Lembrando, quando você avança, isso já está dentro de você. Quinto nível. Maturidade para compreender a vontade de Deus. Aqui você já começa a ter maturidade. Ter um amor mais maduro. E aí entender
que a maturidade de Deus, o amor maduro de Deus, não se resume só entre você e Ele, mas se resume entre você e as pessoas. Porque como eu disse no princípio, se eu não me engano, em 1 João, que no princípio a ordem foi que amemos uns aos outros. Então essa é a ordem. Então Deus primeiro ele vai edificar o nosso vertical com Ele, que é o nosso relacionamento com Ele. Você passou essa quarta dimensão mergulhado nele, mas agora chegou o tempo da maturidade. Quando chega o tempo da maturidade, é o tempo de você liberar para as pessoas o que você recebeu do próprio Deus. Então é nesse momento que você vai começar a manifestar as palavras, tudo aquilo que você aprendeu no primeiro, segundo, terceiro e quarto. Agora é o tempo de você manifestar com maturidade para as pessoas e ensiná-las a caminhar nessa caminhada. Agora você começa a exercer seu ministério, você começa a cuidar da família, mas tudo isso você não sairá dessa dimensão de amor. Porque já foi estabelecida a palavra, já foi estabelecido o desapego pelo materialismo, a morte para você mesmo, o total comunhão e paixão pela presença está em você, então você está fazendo as coisas, está cuidando do seu filho, está cuidando da sua esposa, está cozinhando, aquele amor intenso está ardendo dentro de você, da mesma forma como está no seu quarto. Esse amor intenso arderá como um fogo dentro de você. E você não terá mais nenhum tipo de questionamento mental, mas Senhor, eu tenho que ir para o quarto, então não, eu estou aqui lavando a louça, mas Senhor, eu estou sentindo aqui no meu coração essa comunhão bendita, essa comunhão maravilhosa, aleluia. Ele está aqui neste lugar. Essa comunhão maravilhosa, você fazendo as coisas, você limpando a casa, Ele está ali com você no seu coração. Essa é uma nova maturidade, você começa a se tornar mais maduro. As anotações que eu escrevi. Você começa a entender a perfeita vontade de Deus e que Ele está operando em tudo. Em tudo. Tudo Ele está operando. Tudo que você faz é uma oportunidade de você manifestar o amor. Então varra a casa, manifestando o amor de Deus, faça de todo o seu coração. Que Deus ele vai te encher do amor dele. Cuide dos seus filhos com todo o seu amor. Porque Ele vai manifestar o amor dele sobre você. Toda oportunidade que você faz algo é uma oportunidade de derramar mais amor sobre você. Toda nova responsabilidade é uma nova oportunidade de você receber mais amor de Deus. Porque as responsabilidades não se tornarão algo que tirarão você do amor de Deus, igual na quarta dimensão você achava. Mas quando você chega na quinta dimensão, você entende que as dificuldades, as adversidades, na verdade, são uma oportunidade de você avançar ainda mais. Como eu falei no começo da pregação. Se forem parar para perceber, tudo que eu falei antes, tudo que tem sido pregado, tudo isso está dentro dessas dimensões, porque tudo é uma caminhada. Eu sei que nada disso você de um dia para o outro. Se demora, o apóstolo até comenta que pode demorar anos, como pode demorar semanas. Você pode passar as 7 dimensões em uma semana, ou em um dia. Depende da sua submissão e do que Deus quer fazer com você naquele momento. Não é uma regra, mas é algo que pode ser seguido, que é muito maravilhoso de podermos experimentar cada passo a passo com o Senhor. Eu notei mais aqui. Bondade divina é demandada sobre seu coração. Uma chave. Você precisa de uma direção de Deus para todas as áreas da sua vida. Ali você começa a ver que não é somente aquela questão de perguntar ao Espírito Santo, mas até para as decisões mais difíceis, as decisões mais menores da sua vida. Você não ficará naquela dependência, daquela pergunta, direção ao Espírito Santo. Senhor, eu posso fazer isso? Mas você começa a sentir dentro do seu coração o próprio Deus te direcionando para aquilo. Essa nova maturidade te levará a cumprir os propósitos deles. Sabe, a gente pergunta, Senhor, eu quero te pedir uma resposta, o que eu posso fazer? Mas muitas vezes nós somos tão negligentes, queremos ouvir só uma resposta audível, queremos ouvir trovões do céu, enquanto Deus está falando no seu íntimo o que você deve fazer. Sabe, quando você tem que tomar uma decisão, você sente que algo está te empurrando para aquilo. Eu falei, não, Senhor, amém. Não é errado você pedir confirmação a Deus. Mas se Deus já falou com você, você não precisa esperar os trovões e os relâmpagos. Mas Ele também fala no seu interior, porque o próprio Espírito de Cristo, o Espírito que testifica a palavra dEle, está dentro de você. Então você vai começar a receber direções de Deus, direções do Senhor, dentro do seu coração. Não há mais retrocesso. Quando você chega nessa dimensão, você não pode mais retroceder. Porque se você retroceder, você vai estar negligenciando tudo que Deus te entregou. Porque olha, você já sabe da palavra, já abnegou o materialismo, já matou sua própria carne, já mergulhou na paixão pela presença, agora você está aprendendo a maturidade, e quando chegamos na maturidade, não há mais retrocesso. Por isso que em Hebreus diz, aqueles que conheceram a plenitude da luz,
as grandes glórias, da glória que há de vir, dos céus que há de vir. Todos conheceram um grande conhecimento de Deus. Se outrora retornarem aos mesmos pecados de antes, serão como porcos que retornam ao próprio vômito. Não há mais volta para essas pessoas. Quando chegamos no nível de maturidade com o Senhor, não há mais tempo para nós voltarmos. Não há mais possibilidade de você voltar, porque Deus já te tomou para si. Agora você imagina Enoque, ele andou com Deus, e já não foi mais visto na terra, porque Deus o tomou para si. É claro que Enoque ele já estava na 7ª dimensão, indo para a 6ª, para a 7ª. Mas nessa 5ª dimensão você experimenta algo como se Deus te tomasse para Ele. Você agora é uma responsabilidade sua. Lembra que eu comentei que você vai fazer as coisas e pergunta tudo para o Espírito Santo? Nesse momento aqui agora, Deus já te entregou algo. Deus já te entregou uma unção. Deus já te entregou uma revelação de quem Ele é. Então agora cabe a você, com a maturidade que Ele te entregou, a caminhar e continuar caminhando nos caminhos dEle. Ele não vai ficar o tempo inteiro te falando tudo. Você tem que ir para a esquerda, você tem que ir para a direita. Claro que Ele vai intervir. Se você tiver o coração submisso, Ele vai intervir em todas as áreas da sua vida. Mas Ele não vai ficar o tempo inteiro falando o que você deve fazer. Mas pela maturidade que Ele te entregou, pelo conhecimento revelado que Ele te entregou, Ele espera que você coloque isso em prática. Isso começa a surgir o amor maduro dentro de você. Você não vai somente andar por emoções, fazer, Senhor, você está falando comigo. Terá momentos, meus irmãos, que você não vai sentir nada do amor de Deus. Como a gente diz, né? Vai estar totalmente seco. Vai sentir nada. Mas são nesses momentos que você tem que usar o conhecimento revelado. Nesse momento você tem que usar o que Deus te entregou, toda a maturidade que Ele te entregou, para agir da forma correta. Estamos aqui na igreja, a sua mente está lutando contra você não consegue adorar, você não consegue prestar atenção na palavra, mas pelo fundamento que Tu me entregaste, Senhor. Eu me entregarei a Ti. Não estou conseguindo adorar? Adore até você conseguir adorar. Não está conseguindo prestar atenção? Firme os seus olhos. Fixe a sua atenção até que a sua mente se volte para isso. Isso é um amor maduro. Porque você não está mais refém ao que você está pelo seu corpo, pelas suas vontades, pela sua carne, pelos seus pensamentos. Mas você está refém agora ao que Deus te entregou. Devemos estar com o coração aberto para receber novas revelações. Mas também Deus não negligenciará o que Ele te entregou. Por isso que Saul, quando foi ungido rei, Deus, Ele honrou até o dia de morte a unção de rei que Saul recebeu. Por isso que Davi não podia matá-lo, porque Deus Ele honra o que Ele entregou às pessoas na terra. Por isso que vemos tantos ministros de Deus que infelizmente tropeçaram e caíram no engano, mas continuam atuando no poder de Deus. Porque os dons são irrevogáveis. Deus, Ele também respeita o que Ele entregou para o homem na terra. Se Ele entregou algo para a sua vida, Ele vai respeitar o que Ele mesmo entregou para você. E Ele espera, e pelo contrário, Ele vai muito mais ainda, na verdade. Ele vai esperar que você ponha isso em prática. Ele vai esperar isso de você. Então é nessa dimensão que você vai começar a ter esse amor maduro. Não mais dependente de emoções, não mais dependente de forças, não mais dependente do que o seu corpo está, da sua força física, mas dependente do que o Senhor te ensinou. As outras dimensões. E prosseguindo, a pessoa desenvolve seu livre-arbítrio para servir a Deus com sua vida. Ou seja, a pessoa, como eu disse antes, ela desenvolve o seu livre-arbítrio para servir a Deus com a sua vida. O que eu quero dizer com esse livre-arbítrio? Você começa a viver uma vida em que, pelo conhecimento que Deus te entregou, você tem uma certa liberdade para atuar debaixo daquilo. Você não vai, como eu te falei, Deus não vai falar o tempo inteiro para você o que você deve fazer. Mas agora, pelo livre-arbítrio que Ele te entregou pela palavra dEle, você vai começar a tomar decisões. Agora, quando um filho, vamos analisar um filho, quando ele cresce, ele pergunta tudo para os pais. Posso fazer isso, isso, isso? Pode fazer isso, pode, não pode. Agora ficou mais velho, se você perguntar para o seu pai, eu posso fazer isso? Meu filho, eu já te ensinei, tome uma decisão. O pai, ele sempre vai esperar que o filho, ele ponha em prática o que o pai ensinou para ele. Então, o que Deus te ensinou, Ele espera que você ponha em prática. Será uma tristeza para o Senhor. Uma tristeza para o coração de Deus, como é para um pai, quando vê o filho que já cresceu, já é um adulto, e não sabe tomar decisões com o que ele aprendeu com o pai. Porque ele se torna um adulto imaturo. Se torna uma pessoa imatura, que sempre depende da opinião dos pais para tomar uma decisão. Mas os pais, a alegria de um pai, quem é pai sabe, a alegria de um pai é ver um filho tomando as decisões corretas e debaixo de tudo que foi ensinado para ele. Essa é a alegria de um pai. Da mesma forma, nosso Pai Celestial.
Ele se alegra quando você faz a vontade dele. Ele se alegra quando você toma uma decisão debaixo do que ele te ensinou. Aí nós queremos ficar naquele amor melancólico. Senhor, eu posso fazer isso? Aí vai chegar o apóstolo contou uma experiência que ele teve, que ele foi fazer dessa forma, foi pedir clamar ao Senhor esse quebrantamento. Aí chegou o anjo e começou a rir dele, né? Olha lá, ele está chorando. Ele não é um profeta que nós levantamos. Aí ele falou que naquele momento ele levantou. Senhor, eu sou o seu profeta, me entregaste as tuas palavras. Eu sei o que eu devo fazer. Mesma coisa na nossa vida. Você vai lá, naquele amor melancólico. Oh, Senhor. Aí vai chegar o anjo lá na sua casa, vai te estremecer. Vai tremer toda a sua estrutura. Ele vai falar, meu filho, eu já te ensinei isso 10 vezes. Quer que eu faça mais o quê? Caia o trovão do céu para você aprender? Nós precisamos aprender a caminhar nos caminhos do Senhor de forma madura. Sair do amor melancólico e entrar para o amor maduro. Essa é a quinta dimensão. Agora a sexta e penúltima. Eu estou quase finalizando. Eita. A unidade com o Pai e com Cristo plena. Vocês perceberam que no quinto eu não farei nenhuma debilidade? Porque a única debilidade do quinto que a gente pode encontrar eu falei da comunhão com o Espírito Santo, com a comunhão com o Pai, mas falta a comunhão com o Filho. Então você vai começar a entender que a debilidade que vai estar na sua alma, a partir de agora, você já aprendeu a ser maduro, a caminhar. Agora só falta uma coisa em você. A plenitude do Pai. A plenitude de Cristo em você. Porque Ele nos chama para andar na estatura de plenitude dEle. Agora falta isso para você completar esse estágio. Diz assim, a maturidade se torna estável. O que é algo estável? Que não varia. Lá no quinta dimensão, você ainda está aprendendo isso. Então você pode ter momentos que você vai ser imaturo, tem momentos que você vai ser maduro. Você está aprendendo, você vai querer ficar naquele amor melancólico. Aí daqui a pouco você volta para o amor maduro. Aí vai ficar naquela oscilação. Mas quando você chega na sexta dimensão, numa plenitude com Deus, essa maturidade fica algo estável. Fica algo estável na sua vida, você não tem mais guerra, não tem mais confronto dentro da sua alma em relação a isso. Se torna algo parcial, fica algo em paz, mas em você consegue ver tudo com paz. Agora nada mais te perturba. Essa é a paz que excede todo entendimento. Vai ficar o seu coração em paz. Você vai ter convicção no que Deus está falando com você, na direção que Deus te entregou. Seu espírito, alma e corpo são instrumentos de Deus. É aqui. Quando você chega na plenitude de Cristo, você se torna um instrumento perfeito para Deus nessa terra. Você se torna um instrumento confiável, um instrumento ao qual Deus quer usar nesta terra ao favor da sua vida. É neste momento que Deus ele começa a te usar para as pessoas na sua vida. É nesse momento que Deus ele vai te usar como pregador, como o profeta, como tudo para essa geração. Mas primeiro, se você for analisar, ele teve que preparar antes. Te preparou, te ensinou a ser maduro, a não amar as coisas, mas a ter um amor maduro. Ele te ensinou isso. Agora sim, você está confiável a Deus. Você não tem mais oscilações. Você não tem mais conflitos na sua mente. E começa a andar de uma forma mais estável, mais em paz. Uma coisa que eu sempre digo, quando a gente tem reunião da mídia, eu sempre digo para os irmãos. Todos os momentos que você perdeu a sua paz, toda situação que você perdeu a sua paz, você saiu do seu espírito. Retorne o caminho e volte para a sua paz. Não fomos chamados, meus irmãos, para andar sem paz. Porque quando você saiu da paz, você não está mais na direção de Deus. Deus ele pode colocar angústias no seu coração. Mas existe uma diferença entre angústias de Deus e a angústia do mundo. A angústia de Deus, lá no fundo, ela te traz paz, porque sabe que vem dele. A angústia do mundo te trará dor. A dor que vem do mundo. Então você irá perceber que Deus ele vai colocando mais paz em você. Você vai ficando mais pleno. Não que você não vai passar por guerra, por dificuldade, mas todas as vezes que você pensar em tropeçar, em retroceder, aquele amor de Deus vai te levantar de novo. Aquela paz vai voltar, aquela maturidade, aqueles princípios que você aprendeu, vai te levantar novamente. Por isso que aqui você não pode mais retroceder. Você não pode mais voltar. As motivações são santificadas pela plenitude de Deus. Coloca para mim Efésios 4,13 e eu parto para o sétimo. Efésios 4,13. Até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da estatura da plenitude de Cristo. É essa estatura que a gente tem que chegar. É essa estatura aqui de Cristo. É isso que nós temos de ver na nossa vida.
cheguemos à maturidade, atingindo a medida da estatura. A estatura dele é posta em nós, da plenitude de Cristo. E agora, para finalizar, você está maduro, você conheceu a palavra, abnegou o materialismo, matou a sua carne, mergulhou na presença, começou a entrar no amor maduro. Agora você entrou na plenitude de Cristo. E o sétimo, que foi o que Enoque viveu. Coloca para mim 1 Coríntios 13:10. O sétimo, rendição à eternidade. Essa aqui, naquele grande dia nós viveremos. Diz assim: quando, no entanto, chegar o que é perfeito, o que é imperfeito será extinto. Essa dimensão de fé só será completa, essa dimensão de amor só será completa quando chegar à eternidade, que lá nós conseguiremos viver todos esses caminhos e lá nós conheceremos o amor perfeito do Pai Celestial para nossas vidas. E ali nossa caminhada será completa. Aleluia!